Olá a todos, meu nome é Brent Brady e sejam bem-vindos ao podcast Mustard Seed Leadership, sua lição semanal de liderança de 8 minutos. Esta série chama-se O Credo da Liderança. Um credo é uma declaração resumida de crença. Tentei aproveitar 25 anos de liderança e experiência e ensiná-los e consolidá-los em um credo de liderança. 10 declarações que descrevem o que acreditamos que a Bíblia ensina sobre liderança. Durante as próximas 10 semanas, vamos nos reunir em volta de uma mesa com um grupo de líderes em treinamento. Eu vou ensinar por 8 minutos e depois vamos discutir as perguntas. Espero que você se junte a nós, reúna alguns líderes em potencial, assistam a lição juntos e depois discutam as perguntas. O credo de liderança está nas anotações junto com as perguntas. Você pode baixá-los pelo link nos comentários. Então, por favor, inscreva-se para receber o episódio semanal mais recente e adoraríamos se você compartilhasse com seus amigos e equipe. Então, vamos para a lição de hoje. Seja bem-vindo à parte 1. Vamos analisar o credo de liderança. E um credo é basicamente uma declaração de crença, do que acreditamos sobre liderança bíblica. E por isso não vamos ler o credo inteiro agora. Mas se você olhar nas suas anotações, a primeira afirmação diz simplesmente o seguinte: cremos que todos os discípulos de Jesus são líderes de pessoas, conduzindo-as a Cristo e discipulando-as em Cristo. Então essa primeira afirmação basicamente diz que se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, então você é um líder, não é uma escolha. Não é que alguns são e outros não. Na verdade, se você é um discípulo de Jesus, você vai ser um líder de pessoas. E isso faz dessa afirmação uma declaração de identidade. Agora, sempre que falamos sobre identidade, identidade significa a forma como você se enxerga. E identidade é algo fundamental, porque a maneira como você se vê vai determinar a maneira como você se comporta. Você nunca vai mudar seu comportamento se ele for diferente da forma como você se enxerga. Seu comportamento sempre acaba refletindo a forma como você realmente se vê. Então, se vamos ser líderes, Jesus nos chama, como discípulo, para sermos líderes de pessoas. Mas muitas pessoas não se veem como líderes. Então, se você não se enxerga assim, você nunca vai agir como um líder. Você não vai agir como um líder se não se enxergar como um líder. Então, primeiro, você precisa mudar sua identidade antes de mudar seu comportamento. Mas se você se vê ou não como líder, isso depende da sua percepção do que é um líder. Então pense nisso. Estamos falando sobre identidade. Eu me vejo como um líder? Bem, então você está se comparando a uma imagem do que você considera ser um líder. Você está olhando para isso. Eu sou um desses ou não? Agora, o problema é o seguinte: ao redor do mundo, pessoas diferentes têm percepções diferentes sobre o que é liderança. Recentemente, eu estava em outro país e conversei com uma senhora, uma pessoa adorável. Ela trabalha para uma empresa de limpeza de escritórios e era muito querida. Ela se dava bem com todos os colegas de trabalho. E então, um dia, porque ela era boa, a promoveram para gerente. Agora ela é a líder da equipe. E ela disse que foi a coisa mais estranha. Foi como se, naquele momento, a atitude de todo mundo em relação a ela mudasse. Ontem ela era amiga deles. Hoje eles desconfiam dela. Hoje eles resistem a ela. Hoje, tudo que ela tenta dizer, eles rebatem. E ela lutou com isso até perceber que naquele contexto específico, no país, as pessoas veem a liderança como algo negativo. Líderes estão lá só para te controlar. Líderes são para ser temido. Líderes estão sempre te vigiando. E há tanta desconfiança e tanta negatividade em relação à liderança que, na verdade, as pessoas reagem contra isso. E esse é o problema. Jesus nos chamou como discípulos de Jesus. Nós deveríamos ser líderes de pessoa, mas se a sua imagem ou percepção de liderança é negativa, então você não quer ser um líder. Você vai resistir a isso? Ao invés de concordar em fazer o que Jesus te chamou para fazer. Então, alguns veem a liderança como algo controlador e ameaçador. Alguns veem a liderança como um concurso de popularidade. E aí ficam disputando posição, tentando impressionar todo mundo. Me escolhe porque eu quero ser o líder. Eles veem isso como uma questão de popularidade. Alguns veem a liderança como uma promoção e tentam correr atrás disso. E em muitas partes do mundo, o líder é a celebridade. Ele recebe todos os benefícios, os privilégios. Então as pessoas correm atrás disso pensando que, se você é líder, então você recebe os privilégios e as regalias. Alguns veem a liderança como ter que ficar na frente das pessoas e dizer o que elas devem fazer. E a maioria das pessoas morre de medo de ficar na frente dos outros.
Então, se a sua imagem de liderança esse é o que tem que ficar na frente e dizer para todo mundo o que fazer e falar em público, eu não quero nada com isso. Alguns dizem que liderança é ser um tipo de policial para proteger as regras e regulamento da empresa. E é só isso que enxerga. Um líder é uma figura de autoridade. E eles estão sempre julgando as pessoas, sempre tentando fiscalizar os outros para fazer com que elas façam o que querem. Ou alguns veem a liderança como um fardo de carregar mais responsabilidade e por isso evitam. Ah não, minha vida já é ocupada o suficiente do jeito que tá. Liderança significa mais responsabilidade. Não, obrigado. Eu espero que você entenda. O que estou tentando dizer é que nunca vamos agir como líderes, a menos que você se veja como um líder. Mas sua identidade vai ser baseada na sua percepção de liderança. É por isso que a forma como você enxerga a liderança é determinada pelo seu passado e pelo seu contexto. E vamos falar sobre isso em um momento, quando discutirmos as perguntas. Todos nós temos um passado e um contexto. Isso inclui sua criação. Isso inclui como era na escola. Isso inclui como pode ter sido na sua igreja, nos seus empregos ou no seu país. E isso moldou a sua percepção de liderança. Então vamos falar sobre isso para entendermos nosso passado e contexto. Em seguida, a forma como você enxerga a liderança vai determinar se você quer ser um líder. Agora, Jesus diz, vejamos estas escrituras, vão e façam discípulos. São chamados à liderança. Mas antes de dizer sim a Jesus, devemos nos perguntar, eu quero ser um líder? Então, a forma como você enxerga a liderança vai determinar se você se vê como um líder. Então, o lugar para começar como um líder em formação é remodelar a forma como você enxerga a liderança. E tudo isso, é claro, começa com Jesus. Então, aqui vão alguns exemplos rápidos de escritura. O que Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 19? Ele disse, venham, sigam-me. Jesus disse, e eu os enviarei para pescar pessoas. Isso é incrível. À medida que vocês me seguem, eu estarei enviando vocês. É por isso que eu digo, ser um seguidor de Jesus significa ser um líder de pessoas. Porque seguidores de Jesus se tornam líderes de pessoas. À medida que você segue Jesus, ele vai te enviar para impactar outras pessoas. Essa é a alegria de caminhar com Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículos 13, 14 e 16, ele disse aos seus discípulos, vocês são o sal da terra. E nós sabemos que o sal realça o sabor da comida e preserva o alimento. Ele influencia a comida. Vocês são a luz do mundo. E nós sabemos que o amor afasta as trevas. Última chance nisso. E então, no versículo 16, deixa a sua luz brilhar diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Então, as boas obras que você faz pelo Espírito Santo vão influenciar as pessoas ao seu redor. Líderes influenciam pessoas através do seu exemplo. É isso que é liderança em Mateus 20, versículo 26. O versículo que vamos ver daqui a algumas semanas diz o seguinte, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. Agora Jesus vira a liderança de cabeça para baixo e diz, é isso que os líderes fazem. Eles servem, lideram e dão um exemplo. Líderes influenciam pelo seu estilo de vida. E então, em Mateus 20, versículos 28 e 19, está escrito, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E líderes são chamados para investir nas pessoas e capacitá-las. É assim que Jesus enxerga a liderança. Ele vê um líder como alguém que serve as pessoas. Ele vê um líder, alguém que serve de exemplo para as pessoas. Ele vê um líder, alguém que capacita e investe nos outros. Ele vê um líder como alguém que é um exemplo incrível. Líderes investem nas pessoas e as capacitam. Qual é, então, a conclusão? Os seguidores de Jesus são líderes de pessoas. Eles não estão lá para controlar, ameaçar ou manipular, mas servir, amar, influenciar e impactar. Então, o que eu quero que a gente faça nos próximos minutos é olhar para algumas dessas perguntas. Primeiro, você se vê como um líder? E vamos ser honestos uns com os outros. Por quê ou por que não? Segundo, descreva sua visão atual de liderança em algumas palavras-chave. Ela é positiva ou negativa e o que influenciou. E por fim, se acredita que Jesus te vê como um líder e quer te usar como líder? Por quê? Beleza, então essas são as perguntas. Vamos lá, vamos começar a discutir. Bom, obrigado a todos por ouvirem ou assistirem ao episódio desta semana. Espero de verdade que tenha sido útil e mal posso esperar para ver vocês de novo na próxima semana. Até lá, tchau por enquanto.